deu uma olhadinha aí, já pegou papel, caneta, tudo. Nosso ministério tem a responsabilidade de te incentivar a ler a palavra de Deus, a buscar a presença dele. E, como se diz, muitas das vezes as pessoas esquecem o manual do fabricante. Então, o que nos faz se chegar a Deus? É lendo a sua palavra, buscando a sua presença. Mas muitas pessoas hoje estão praticamente ignorando. Ignorando por quê? Porque não estão ouvindo mais a palavra de Deus. Pessoas que têm a responsabilidade e o dever de falar estão sendo omissos, não estão mais falando. E a consequência nisso, um povo sendo praticamente ignorante, não, quando eu falo ignorante, não é uma pessoa ser truculenta, uma pessoa arrogante, bruta, não. Eu estou falando na parte do intelecto espiritual. Não estão buscando e não estão aprendendo porque não estão ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que Ezequiel 34 fala justamente sobre a responsabilidade de pessoas que têm esse ofício e esse legado de levar a palavra de Deus. Isso está no Velho Testamento há 4.000 anos atrás, mas em 2.000 anos mais à frente, já com a era cristã com Cristo, também Cristo fala que nós, muitas das vezes, não estamos ouvindo a palavra de Deus. Isso está ficando para trás, está se tornando obsoleto. Lembre-se, um ser humano, sem a evolução, sem a instrução, ele vai ficar perdido. Uma nação precisa de ter conhecimento para que ela possa se desenvolver, para que ela possa alcançar as suas metas. Mas se você não tiver conhecimento, você vai estagnar, vai paralisar, vai atrofiar, sendo físico e mental e intelectual, e principalmente espiritual, que é a falta da palavra de Deus. Então, Ezequiel 34, eu vou ler e nós vamos conversar aqui, por isso nós estamos batendo esse papo. Diz assim, ó: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor, Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, e não apacentarão os pastores as ovelhas? Olha aí a pergunta, exclamaçãozinha aí, da interrogação. Versículo 3: comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas? Primeiro, o Senhor chama a atenção de seu servo. E através do seu amor, pega o seu servo e introduz ele a preocupação para que ele venha a ser dispenseiro do alerta de Deus. Então Ezequiel mesmo declara: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Aí Deus fala com ele, dizendo: filho do homem, profetiza e diz aos pastores. Quer dizer, vai e fala para os teus irmãos que estão negligenciando a palavra de Deus. Muitos estão negligenciando. Até na live passada eu falei que a estatística fala de jovens entre 15 a 25 anos estão descendo às sepulturas. Por quê? Até tem dois caminhos, um do lado cívico e o outro do lado moral. O lado cívico fala sobre a questão dos nossos país, a qual devemos deveres, leis a serem cumpridas e ordenanças também para que possamos viver em uma sociedade com integridade, com respeito de individualidade, respeitando uns aos outros. Mas também fala sobre a parte espiritual, que é a busca, o reconhecimento e a presença de Deus em nossas vidas. Então, quando o servo foi chamar a atenção, era para levar esse alerta aos seus irmãos que tinham esquecido. E hoje, há 6.000 anos atrás, vem falando, não é muito difícil na nossa época. Muitos homens estão negligenciando, sabe? Eu ando por aí e as pessoas às vezes, meu filho, você também já viu? É muito mais fácil falar, eu fico até brincando. Tem umas irmãs que gostam de, agora é só vitória, agora... Gente, eu não estou irônico, eu não estou ridicularizando a música, mas sim a parte que é colocada. E porque as pessoas falam mais,
em vitória e esquece que Cristo falou que nós iríamos passar por lutas. E onde digo lutas? O Evangelho de João 16:33, não é a Bíblia diz. O Evangelho de João 16:33 diz: no mundo tereis aflições. Porém, ele dá uma ressalva: tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos vencer esse mundo em Cristo Jesus. Deus falou que a gente não ia passar por de mal, não. Porque às vezes, meu anjo, falo que, eu já ouvi pessoas dizer, cara, eu vim para a presença de Deus e agora o negócio só é peia. Poxa, não é só vitória? Não é só vitória? Não é só vitória, não. A vitória que Cristo está te dando é passar pelo deserto, dando glórias a Deus, sabendo e confiando nele, que ele está ao seu lado. E ainda mais tem um entendimento num culto racional, que às vezes não tem culto racional, tem culto emocional. O cara chega lá, roda para um lado, roda para o outro. Eu me lembro do meu tempo de peão. Olha que não é muito de brincar de peão, não. Joga, o cara roda e cai no chão. Se levanta do mesmo jeito. Continua prostituto, mentiroso, avarento. E aí? Tem mudança? Porque esse evangelho chama-se transformação. Mas as pessoas não estão falando. Quando Ezequiel aqui foi colocado para chamar a atenção dos seus irmãos, para relembrar, o Senhor diz assim, profetiza contra eles, e diz, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Quer dizer, eu posso ter esse conhecimento, mas se eu não passar para o meu irmão, saber que pecado continua sendo ainda pecado, que a desobediência também é uma transgressão da lei, ele vai achar que é natural. Ele vai poder fazer o que ele quer e não vai receber nenhum dolo, porque não tem limite. Não tem limite. É o que acontece hoje. Mas quando ele diz se apacenta a si mesmo, e o versículo 3 é que eu acho assim mais chocante, que diz assim, comes da gordura e vos vestis de lã. O cara pega o que é de melhor, suga o irmãozinho na igreja. Pega o irmãozinho, faz ele de serviçal na igreja. Faz tudo. Faz tudo. E muitas das vezes as pessoas fazem porque tem amor e prazer. Sabe? Principalmente aqueles que vivem o primeiro amor. E o cara monta em cima. Bota para lavar, para limpar e tudo mais. E pior de tudo, vira caminho de recado. Eu já vejo muitos irmãos sendo até faxineiro da casa do pastor. Então, ele vai por gratidão. E também tem uma coisa, no Oriente Médio, quando um mestre é chamado, os seus discípulos gostam de fazer e têm prazer. Eles têm prazer, porque eles acham que se estiverem mais próximo do mestre, eles vão aprender e vão ter conhecimento. Eles não estão ali para querer glória, mas eles estão ali para querer ter conhecimento. Só que hoje as pessoas, uns querem reconhecimento, que é errado, porque estão se ensinando errado. Não é ter reconhecimento, é ter conhecimento, para que você possa andar com a presença de Deus. Então eu vejo isso muito preocupando. Eu estou muito preocupado porque jovens estão enveredando para o mal, porque não tem limites. Mas como ouvir? Paulo deixa bem claro, Romanos capítulo 10, versículo 17. Se eu não ouvir, quem é que faz eu ter essa fé e acreditar? Pois a palavra vem por ouvir a palavra de Deus. Quando Paulo coloca que nós devemos ouvir a palavra de Deus para reconhecer e conhecer quem é Cristo, ele também nesse tempo, 2000 anos mais à frente, estava também nas mesmas práticas. Os doutores da lei não falavam, não ensinavam. Por isso que Paulo reafirma novamente, olha, há 4000 anos atrás, Ezequiel chama atenção. Deus coloca palavras na boca de Ezequiel. Aí novamente, mais 2000 anos na frente, Paulo também, através do Espírito Santo, é colocado palavra na boca dele para chamar atenção, porque o povo precisa ouvir a palavra de Deus. E não estão ouvindo. Agora é só vitória. Vamos acabar processando por isso. Continua aí, Sara. Pois é, e também eu vejo assim, né, que quando vê essa profecia da parte, né, de Deus, usando o servo dele, usando aqui, é como um alerta. A palavra de Deus, ele está nos alertando até os dias de hoje, nos ensinando. Ele deixa aqui um alerta, dizendo que para nós, né, que estamos muitas das vezes, assim, que nem meu esposo está tendo essa oportunidade também, como muitos, de estar assim à frente da obra, né? Como as pessoas falam, pastores, líderes,
todo aquele que se levanta para estar à frente, para fazer assim, né, anúncio da palavra, a continuação da palavra. É um alerta para que a gente não tenha essa conduta má que aqui teve nessa época esses pastores. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, ela mostra não só o que é bom, mas também ela mostra mais conduta para que nós possamos corrigir e não sermos iguais, para que nós venhamos a ser chamados a atenção por Deus. Então essa palavra aqui é muito importante para os dias de hoje. É um alerta para todos os que estão à frente, pastores, líderes que estão à frente, que tem assim, né, a influência, que tem assim, né, a palavra de ensino aos pequeninos, às ovelhas, para que não venham ter essa conduta má que aqui o profeta Ezequiel falou sobre os pastores. Pastores que profetizavam, pastores que roubavam a lã, né, das ovelhas, que tiravam, mas não faziam o que era para ser feito como pastores, como líderes. Não cuidavam. No 4 aqui fala assim, falando sobre esses maus pastores, como exemplo deles. Não fortificastes a fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não buscaste a desgarrada e não procurastes a perdida, mas dominas sobre ela com violência e crueldade. Muitos estão fazendo essa má conduta aqui. Aqui a palavra de Deus está falando dos maus pastores, porque isso aqui é um alerta. Muitas das vezes a gente não percebe os nossos erros, enquanto que o outro vem e mostra, enquanto o próprio Deus usa alguém e mostra, enquanto a palavra dele confronta e mostra. Se você ainda não parou, você, pastor, para se analisar, para realmente tomar a decisão verdadeira de ser um verdadeiro pastor e saber que você também é uma ovelha. Mesmo sendo um líder muito conceituado, cheio de estudo, mas você também é uma ovelha, porque só há um único pastor, que é Jesus. Jesus Cristo é o verdadeiro pastor. Ele deixou sim os líderes, assim como ele fez os apóstolos, para dar caminhada, para continuar com o evangelho. Você também foi escolhido, ungido por Deus, para ser um bom obreiro, um bom pastor aqui, para apacentar as ovelhas dele com responsabilidade, com amor, para não fazer o que essa conduta má está dizendo, que não cuidou da fraca, que não foi atrás da perdida, que não foi atrás da desgarrada, que não trouxe, enfaixou a que estava doente. Não faça que nem essa palavra está dizendo. Ainda há tempo de se corrigir se você, de repente, através dessa palavra, sentir que você não está sendo aquele pastor verdadeiro, que tem amor à obra, que tem amor às ovelhas. Se corrija, porque ainda há tempo. Se corrija. Porque na verdade, Sara, como eles não eram ensinados, o povo, então Deus chamou a atenção de Ezequiel para que fosse o porta-voz do alerta para os seus irmãos. E como se diz, apacenta a si mesmo, comeis da gordura e vos vestis de lã, degola o cervado, mas não apacenta as ovelhas. Como se diz, pega-se a foice, que fala-se degola-se o cervado, seriam os mantimentos, os grãos, para dar o que comer. E no caso, para nós espiritualmente, seria a palavra, eles não davam, negligenciavam. Aí tem um perigo, por ser negligente, o povo pecava. O povo pecava. Mas por quê? Porque não ouvia o que eu falei em Romanos 10, 17. Por ter fé e acreditar, não ouvia a palavra de Deus. Então as pessoas, hoje em dia, não estão sendo muito diferentes. Hoje é só o negócio do toma isso, toma lá da cá, e esquece que ainda há tempo e que todas os juízos de Deus estão presentes. Deus não mudou. Deus não mudou. Eu quero te convidar. Depois a gente vai
dar um pequeno intervalo nessa primeira parte, mas nós vamos dar continuidade.